Olá, tudo bem com você? Estamos hoje no segundo módulo do nosso curso Essencialmente. Esse curso que tem como finalidade proporcionar um olhar voltado para a construção de uma vida mais leve, uma vida mais saudável emocionalmente e uma vida também mais otimista, mais positiva, concentrada nas coisas que dão certo. Eu espero que você já tenha feito os exercícios do módulo anterior e que tenha sentido satisfação em realizá-los, tenha descoberto coisas importantes a seu respeito e a forma como você vem conduzindo a sua vida. Nesse segundo módulo, nós vamos falar um pouquinho sobre o arquétipo ratos de laboratório, a busca desenfreada por mais, aquela correria, né? Então, diante de tantos estímulos que a gente vem experimentando, sobretudo nesse momento, né? Especialmente agora, a gente acaba muitas vezes sofrendo com a fadiga decisória, que é a quantidade de escolhas que nós temos que fazer que deteriora a qualidade das nossas decisões, né? E Tal Ben-Shahar, que é um autor bem importante dentro da psicologia positiva, ele pesquisa diferentes arquétipos que consequentemente também diferem as pessoas uma das outras, arquétipos que as pessoas adotam na condução de suas vidas. E um desses arquétipos que ele estuda, ele mesmo chama de arquétipo rato de laboratório, que é, ou nada mais é, do que aquele arquétipo que caracteriza as pessoas que estão numa busca desenfreada por mais e que acabam nessa busca colocando o seu presente, né, em detrimento do seu futuro. Ou seja, acabam anulando todas as conquistas do presente porque sempre acreditam que existe a felicidade apenas depois de uma próxima meta a ser alcançada. Então, dentro desse arquétipo, é muito comum as pessoas pensarem aquele famoso jargão: sem sofrimento, sem ganho. Ou seja, a felicidade está sempre atrás de um grande esforço, de um grande sofrimento ou de uma meta futura. Normalmente, dentro desse arquétipo, a gente costuma adiar a nossa felicidade sempre para depois. Então, tem um raciocínio que às vezes acaba entrando dentro do senso, né, comum, dentro do inconsciente coletivo, que é, bom, quando eu conseguir me graduar, então sim eu serei feliz. Só depois de completar a faculdade, só no dia da minha formatura é que eu me dou permissão para sentir a felicidade. Chega no dia da formatura e a gente pensa, não, mas se eu me especializar, isso vai me trazer um retorno financeiro muito significativo. Então eu vou adiar minha felicidade mais uma vez para o momento da minha especialização. Chega à conclusão da nossa especialização e aí a gente pensa, não, mas quando eu conseguir aquele cargo de gestão naquela empresa, aí sim eu vou ter recursos e vou ter uma qualidade de vida muito maior, então eu poderei ser feliz naquele momento. Conseguimos aquele cargo de gestão, aí mais uma vez adiamos, não, mas agora com esse cargo eu preciso então de um novo apartamento, de um novo carro, e quando eu tiver eles, aí sim que serei feliz. Então, normalmente, a pessoa que adota esse arquétipo rato de laboratório é aquela que adia tanto a sua felicidade e que normalmente coloca a felicidade somente de trás de grandes metas que exigem grande esforço, que quando elas conseguem afinal atingir determinadas metas, o único sentimento que lhes resta é alívio. Então são pessoas que comumente confundem a felicidade com alívio, em decorrência do grande esforço que elas precisam fazer para experimentar a felicidade. Para esse tipo de funcionamento, a felicidade nunca está aqui, nunca está agora, ela está sempre no futuro. E isso prejudica demais a gente. Inclusive, isso gera na gente um sentimento muito comum, principalmente nos dias atuais, que é muito frequente, inclusive nos consultórios de psiquiatria, de psicologia, que é o sentimento de esgotamento.
Então hoje nós conseguimos perceber uma quantidade muito elevada de pessoas que estão experimentando um esgotamento mental, que envolve estar preso em metas muito grandes, metas que exigem muito esforço e que acabam também às vezes estressando a gente. O que basicamente é o esgotamento mental, para poder explicar para vocês numa ideia um pouco mais científica? O esgotamento mental nada mais é do que uma reação do nosso cérebro ao estresse. Porque o que acontece? Quando nós estamos muito presos a inúmeras metas, inúmeros objetivos, quando nós estamos dentro daquele ritmo frenético e acelerado da vida, o nosso cérebro entende que nós estamos numa situação de luta ou fuga. E aí então ele automaticamente entra num estado de estresse. Quando estamos em estado de estresse, é produzido no nosso cérebro, no nosso organismo principalmente, muita noradrenalina. Então, o nosso sistema nervoso dispara a noradrenalina, consequentemente o cortisol, que é o hormônio de estresse, e para tentar regular essa situação e retomar o equilíbrio, o nosso cérebro acaba tendo que produzir quantidades muito elevadas de serotonina e dopamina, que são neurotransmissores do bem, e que conseguem, de certa forma, cortar um pouco o efeito do cortisol, corta um pouco o efeito da noradrenalina. Só que quanto mais a gente se estressa por conta dessas metas demasiadas, mais serotonina e dopamina o nosso organismo precisa liberar. E chega uma hora que esses neurotransmissores do bem se esgotam. E nesse momento a gente sofre um grande prejuízo. Porque uma das coisas que acontece também nessa condição, quando os neurotransmissores do bem se esgotam, é que os nossos neurônios, que são partes muito importantes e necessárias no nosso funcionamento cerebral, eles acabam se desgastando. E dentro desse desgaste, eles acabam perdendo as sinapses. Ou seja, quanto menos sinapses a gente tem, menos capacidades cognitivas a gente tem também. Então a questão do foco, da concentração, da aprendizagem, tudo isso fica extremamente prejudicado. Por isso que o esgotamento ele é tão prejudicial, além de ele gerar inúmeros sintomas físicos também, como falta de disposição, como cansaço, problemas gastrointestinais, tudo isso a gente vai ver no módulo seguinte, a respeito dos efeitos do estresse no nosso organismo, Mas sem esses neurônios funcionando normalmente, a gente fica com alteração de humor, com a concentração extremamente prejudicada, dificuldade para memorizar, dificuldade para focar as coisas, ou seja, tudo isso é extremamente prejudicial. Viver nesse arquétipo rato de laboratório, sempre trabalhando muito duro, sempre fazendo coisas assim para alcançar uma felicidade só no futuro, adiando a felicidade só para o futuro, é extremamente prejudicial. Por isso que nós precisamos imediatamente mudar dessa condição ratos de laboratório para buscadores de felicidade. Precisamos aprender a trabalhar duro, mas trabalhar duro nas coisas certas, que nos trazem benefícios presentes e benefícios futuros. E sobre isso nós vamos explorar um pouquinho mais no próximo módulo. Então eu te convido agora a fazer as atividades desse módulo e nós nos vemos em seguida no próximo módulo. Um abraço!